Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a última matéria do ano, do que seria para os alunos de Matemática 2. Então, se tu é meu aluno do IFSU, né, essa é a última sequência de aulas que a gente vai ter o último assunto, tá bom? E aí tu vai poder estudar, né, vai poder concluir os teus estudos do que seria o segundo ano do ensino médio. Caso tu não seja meu aluno do IFSU, esteja acompanhando, para se preparando para o vestibular, enfim, para o que for, não te assusta, que vai seguir tendo vídeos de assuntos como funções, teoria de conjuntos, progressões geométricas, progressões aritméticas, geometria analítica, tudo isso vai ser incluído com o passar agora do tempo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para a aula, né? Então vamos lá. Sistemas lineares, gurizada. Esse é o nosso último assunto, então. E a pergunta que não quer calar, né? O que são? Onde vivem? Como se usa? Enfim, o que é um sistema linear, né? Antes da gente entender o que é um sistema linear, vamos entender propriamente o que é uma equação linear, né? Então, uma equação linear, ela é uma equação deste tipo, em que esses números aqui, esses A1, A2, A3, AN, eles são chamados de coeficientes. Eles são números, 2, 3, 5, menos 2, menos 3, são números reais, e eles são chamados de coeficientes. Os x1, x2, x3 até o xn, eles são chamados de variáveis, né? Eles podem mudar dependendo do que a gente quiser na nossa equação linear. E o b, ele se chama termo independente. E quando b é igual a zero, quando b é igual a zero, a gente tem uma equação linear homogênea. É só uma nomenclatura que é um termo específico, né? Quando b é igual a zero. Então, o que caracteriza propriamente uma equação linear, né? O que quer dizer? Uma equação ela é linear quando cada variável tem sempre o expoente igual a 1 e não pode ter multiplicações entre as variáveis e nem divisão. Então, o que acontece? Aqui eu te dou um exemplo, ó, todos iguais a 1, não tem ninguém se multiplicando. Aqui é a mesma coisa, ó, todos iguais a 1, não tem ninguém se multiplicando ou dividindo. E aqui também. Em especial, essa aqui é uma equação linear homogênea. Mas olha essas aqui, ó, tem um cara elevado ao quadrado. Então isso aqui já não é uma equação linear. Aqui, ó, tenho dois termos, duas variáveis se multiplicando. Então já não é uma equação linear. E aqui, ó, eu tenho um cara elevado na menos 1. E esse cara aqui, ó, se eu tiro da raiz, ele fica elevado na 1 meio. Então também não é uma equação linear. Tá certo? Além desse cara estar elevado na menos 1, ele é 1 sobre x. Então eu estou dividindo, né? Também já não pode. E aí, como se determina a solução de uma equação linear? O que é a solução, né? A solução de uma equação linear é sempre um par ordenado, é sempre um x, um y, x, y, z. Vai depender do número de variáveis que ela tiver. E ela é sempre representada dessa forma a solução de uma equação linear. Te atenta que eu estou falando de equação aqui, ainda não estou falando de um sistema, estou falando de uma equação. Então, por exemplo, eu sei que 5 e 2 é solução, eu estou perguntando, né? 5 e 2 é solução desse par ordenado? Né? As perguntas que são feitas esse par ordenado é solução dessa equação linear? Essa tripla ordenada, tripla por quê? Porque tem 3. Ela é solução dessa equação linear? Vamos ver. Vamos lá comigo. Olha ali. Né? 2x menos 3y igual a 4. A gente quer saber se 5 e 2 são soluções. Primeira coisa que a gente tem que se atentar, pessoal, ó, é que este cara aqui, ó, representa o x e esse o y. Lembra? Porque a gente escreve a solução da seguinte forma: x, y. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aonde tem x, a gente vai substituir por 5. 2 vezes 5 menos
3 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 2 é 6. 10 menos 6 é 4. E o que tem depois da igualdade? 4 igual a 4. Ok. Satisfazeu. Satisfazeu não. Desculpa, satisfez. Não quer dizer que 5 e 2, sim, é a solução. Então, solução é todo aquele par de valores ou tripla que satisfaz a nossa equação linear. Vamos ver aqui, ó. A mesma coisa que a gente tem que pensar esse cara aqui, ó. X, Y, Z. Só vai ser diferente disso quando o exercício te indicar que é diferente mesmo. Então, vamos lá. 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, menos 3. 4 menos 2, 2 menos 3, que é igual a menos 1. E menos 1 não é igual a 0, é diferente, né? Então, o que a gente sabe? Que isso aqui, essa tripla, ela não é solução do sistema. Do sistema não, desculpem, da equação linear. Tá bom? Não é solução, já é o suficiente. Certo? Então é assim que a gente verifica. E um fato que eu quero que vocês se atentem bastante é o seguinte, ó. Toda equação linear homogênea, lembra? Aquela em que eu tenho 0, né, igual a 0, ela já tem de fábrica, já veio lá para ti de fábrica uma solução, que é a 0, 0, 0. Se eu substituir x por 0, y por 0 e z por 0, eu vou encontrar 0 igual a 0. Então eu já sei de cara uma solução. Mas isso só funciona quando ela é homogênea. Se atente a isso, tá bom? Então, né, tendo apresentado para vocês o que são as equações lineares, agora eu vou te mostrar o que é um sistema linear. O sistema linear ele é formado por um conjunto de equações lineares, quando eu pego várias equações e agrupo elas todas juntas. Então eu tenho aqui, ó, uma primeira equação, uma segunda, eu vou indo até uma enésima equação. E eu vou tendo os meus coeficientes, as minhas variáveis, os meus termos independentes de cada uma, tá bom? Então, essa é a cara de um sistema linear. Normalmente a gente coloca umas chaves aqui para indicar, para tudo ficar dentro, né? O que está dentro ser o sistema linear. E, além disso, né, a gente tem o quê? A solução de um sistema linear, pessoal, é todo o valor. Nesse caso, essas equações lineares têm 3 termos, então a gente vai ter uma tripla ordenada de resposta, mas essa resposta, o nosso sistema linear, a resposta ela vai ter que satisfazer as 3 equações ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos verificar aqui nesse sistema se essa solução 3, 2, 1 satisfaz esse sistema aqui. Então, vindo aqui no nosso sistema, antes pra gente se habituar, eu vou botando aqui pra gente não esquecer. Isso aqui é x, este é y e este é z. Então, para essa tripla ordenada ser solução do sistema, ela tem que satisfazer as 3 equações. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. x3 mais 2 mais 1. Eu estou resolvendo primeiro todos os valores que estão à esquerda da igualdade. Então aqui vai ter, ó, 3 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 1. E aqui eu vou ter 2 vezes 3 mais 2 mais 3 vezes 1. O que a gente vai encontrar aqui? 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 igual a 6. Ok. Fez ali, satisfez a primeira igualdade. Aqui a gente vai ter, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 igual a 9. Ok também. Fez aqui, segunda equação, também certa. Agora vamos conferir a terceira. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. Então também
satisfez a terceira equação. Então, como essa solução acabou satisfazendo as três equações, então, o que a gente consegue concluir? Que sim, 3, 2, 1 é solução do sistema linear. Tá bom? Além disso, ó, o número de variáveis vai determinar o número de soluções do sistema. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver 3 variáveis, significa que eu vou ter uma tripla ordenada. Se eu tiver 4, vou ter uma quádrupla, e assim por diante. Quando o sistema ele apresenta mais variáveis que equações, a gente não tem uma solução independente, tá bom? E a gente tem duas possíveis classificações para um sistema: o sistema homogêneo e o sistema não homogêneo. O sistema homogêneo é aquele em que todas as nossas equações lineares elas são iguais a zero. E o sistema não homogêneo é aquele que o termo independente é diferente de zero, tá bom? Então aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Aqui eu tenho um sistema linear não homogêneo, porque os termos independentes são diferentes de zero. E aqui eu tenho um sistema linear homogêneo, em que os termos independentes são todos iguais a zero. Outra coisa também que a gente tem que se atentar, que vai nos ajudar mais para frente na hora de resolver os nossos sistemas, a gente tem mais duas classificações dos sistemas lineares quando a gente converte ele para matrizes, tá bom? Esse é um dos motivos da gente estudar sistemas lineares depois de matrizes. Que é o seguinte, a gente tem a matriz incompleta e a matriz completa. A matriz incompleta é quando a gente organiza uma matriz, mas nela a gente só agrupa os valores dos coeficientes e não coloca os valores dos termos independentes. O que eu quero dizer com isso? Ó? Aqui é o meu sistema linear. Os meus coeficientes, ó, 2, 3, menos 1, 4, 1, 1, menos 2, 1 e 1. O que eu faço com a minha matriz incompleta? Eu só coloco os coeficientes que eu falei para vocês. São esses valores que estão na frente das letras. E o que quando eu vou usar a minha matriz completa, eu coloco também os meus coeficientes, faço um tracejado e incluo os meus termos independentes. Que foi o que eu fiz aqui, ó, 6, 9 e 11. Tá bom? E além disso, pessoal, a gente também pode transformar o nosso sistema linear em um problema totalmente matricial, totalmente nesta forma, certo? Em que a gente vai ter a matriz de coeficientes, o vetor de variáveis e o vetor de termos independentes. Então, para a gente praticar um pouquinho isso, vamos converter esse sistema aqui para a forma matricial, tá bom? Então, para converter ele para a forma matricial, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que ter três matrizes. A primeira matriz vai ser a matriz de coeficientes, certo? Então vamos lá. Quem que é os coeficientes da primeira linha? 1, 1 e 1. Da segunda linha, 1, 2 e 2. Lembra, coeficiente é o número que está na frente. A gente tem que carregar o sinal. Quando ele for negativo, aqui vai aparecer negativo aqui embaixo também. Então, ó, 2, 1 e 3. Então, montamos a matriz de coeficiente. Agora, a gente tem que montar o vetor de variáveis. O que é o vetor de variáveis? A gente tem que ver quantas variáveis tem o nosso problema. A gente tem o que? Nesse problema todo aqui, a gente tem x, y e z só, né? Então a gente coloca x, y e z. E depois o último passo
eu só apagar aqui. A gente escreve ali depois. O último passo é o vetor de termos independentes. O que seria isso? A gente vai escrever aqui os nossos termos independentes: 6, 9 e 11. Então agora está completo. Como que a gente vai converter o nosso sistema linear numa matriz? A gente vai botar primeiro a matriz de coeficiente, que a gente já encontrou ali. 1, 2, 3. Vai multiplicar pela matriz de variáveis e vai igualar ao vetor de termos independentes. Se vocês forem fazer aqui, ó, a multiplicação, vocês vão encontrar exatamente daqui para cá as duas coisas, tá bom? Então com isso a gente encerrou essa primeira aula de sistemas lineares. Qualquer problema que tu tenha tido, que não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo. Se ainda não deu, me escreve aqui nos comentários que eu te ajudo. Fica bem, tchau!